Olá, começa agora mais um Alesp Conecta e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. Eu converso agora com a doutora Diane Serp, que é advogada e palestrante. Vamos falar sobre os desafios das crianças com transtorno do espectro autista para adaptação escolar durante a quarentena e também no volta às aulas. Doutora, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Boa tarde, obrigada. Bom, doutora, antes da gente entrar, então, no tema central do nosso programa, que é justamente esses desafios, ligados aí à área da educação, que, sem dúvida alguma, é um desafio para todo mundo, para todas as crianças, e quando a gente pensa na criança com o transtorno do espectro autista, sem dúvida alguma, eu acredito que esse desafio ele aumente, muito mais. Mas antes da gente começar esse tema central, eu acho importante a gente explicar um pouquinho para o nosso telespectador o que é esse transtorno do espectro autista, né? A gente ouve tanto falar sobre isso, mas nem sempre a gente sabe dizer exatamente, do que a gente está falando. A gente sabe que existem graus também desse transtorno. Queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente do que a gente está falando. Bom, primeiro eu quero deixar bem claro, que eu sou advogada e não sou médica, então pode ser que tecnicamente eu não fale tudo corretamente, Eu tenho conhecimento do autismo pelo que eu atuo aqui nas causas do meu dia a dia, e o que eu posso falar, assim, simplificadamente, é que é um transtorno, cada criança tem uma necessidade especial, cada pessoa tem uma necessidade individual, e eles têm muita dificuldade, costumam ter dificuldade com rotinas, com interação social. Então, tudo isso acaba sendo uma dificuldade no dia a dia dessas pessoas. É um transtorno do desenvolvimento. Bom, doutora, justamente pelo que a senhora está colocando, um transtorno que envolve aí o desenvolvimento dessa criança, o desenvolvimento físico, cognitivo. Porém, a gente sabe que, independente das limitações, enfim, das condições dessa criança, inclusive por lei, a gente sabe que essa criança tem o direito de frequentar a escola normalmente, como qualquer outra criança. Inclusive, a gente sabe que, apesar desse transtorno, a criança ela consegue aprender, mas a escola precisa fazer algumas adaptações aí para essa criança poder se desenvolver. Eu queria que a gente começasse falando para o nosso telespectador o que prevê, o que está previsto em lei, como um direito dessa criança, quando a gente fala da área da educação, que tipo de adaptação a escola, então, tem a obrigação de fazer para receber essa criança. Tanto a Constituição Federal quanto a Lei de Inclusão, elas falam que qualquer pessoa com deficiência, inclusive o autista, ele tem que estar matriculado preferencialmente na rede regular de ensino. E aí o autista é considerado pessoa com deficiência pela Lei 12.764 de 2012. Portanto, ele se enquadra na Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão determina que todas as adaptações necessárias sejam feitas para que haja de fato a inclusão dessa pessoa na escola. O autista acaba tendo necessidades individuais, muitas vezes ele precisa de um professor individual para ele, que esteja preparado para fazer esse atendimento, e para auxiliar ele a ter as ferramentas ali para que ele possa desenvolver o máximo possível pedagogicamente. O autista tem direito a ter todo o material adaptado, porque muitas vezes a forma pela qual a lição é trazida para a classe, o autista não vai conseguir fazer. Mas se você fizer de uma outra forma, de repente com um parágrafo mais curto, ou com uma história em quadrinhos, ou isso vai depender muito do que aquela criança precisa. A criança vai ter as mesmas condições de aprender. O que a gente tem que sempre olhar é pelas condições de igualdade que são dadas para que essa criança se desenvolva dentro da escola.
Então, a gente tem aí uma série de coisas que a escola tem que fornecer. Por exemplo, uma prova adaptada, um material adaptado, um profissional, né? Muita gente discute sobre quem é o profissional especializado que a lei diz que a escola tem que disponibilizar, né? Isso ainda é uma lacuna e é uma grande discussão, porque o profissional especializado ele tem que ser especializado. Né? E aí eu acho que o profissional especializado tem que atender às necessidades individuais daquela criança, independente de qual seja a especialização dele. Né? Então a gente pode ter um exemplo que é muito básico, né? As escolas acabam disponibilizando um estagiário. O estagiário, obviamente, não é um profissional especializado. Então, isso acaba sendo um problema que as famílias enfrentam, porque as escolas não disponibilizam esse profissional, em muitos casos, né? Tem até escolas que disponibilizam, mas o problema é que a grande maioria não tem esse profissional disponibilizado. E, doutora, inclusive esse profissional que a senhora se refere, que é, inclusive, instituído por lei, como uma obrigação da escola, né, de ter esse profissional para dar esse amparo, então, para essa criança, mesmo se a escola fornecer, ela não pode, por exemplo, cobrar uma mensalidade extra por conta dessa contratação, né? Por lei, como que é isso? Não, a escola não pode cobrar absolutamente nada. E isso é outra coisa que eu, na prática, vejo muito no dia a dia, que as escolas cobram taxas para adequação do material, taxa pelo profissional que vai ser contratado, ou pedem que a família disponibilize esse profissional. Né? Tudo que diz respeito à parte pedagógica, a escola tem que disponibilizar sem nenhum custo extra para a família. Né? Na verdade, isso é a verdadeira inclusão, né? Que a escola está ali dando as condições de igualdade para aquela criança. Mas, infelizmente, na prática, a gente assiste outras coisas. É verdade, mas é importante a gente reforçar esse assunto e dizer que são aspectos que estão instituídos por lei, né? Até para que essas famílias Exato. possam buscar aí os seus direitos, enfim, brigar por algo Sim. que é um direito dessa pessoa, né? E o que eu sempre bato na tecla é para que as famílias não deixem as situações que ocorram nas escolas para lá, né? Tem que ir atrás, tem que fazer denúncia, tem que procurar o Ministério Público, tem que procurar advogado, defensoria, para que daqui a um tempo essas situações não aconteçam mais. Sem dúvida. Por isso até que a gente faz um programa como esse, né, doutora, para passar essa informação para o nosso público. Com certeza. Bom, e agora puxando um pouquinho esse contexto, né, que já é um contexto complexo, até pelo que a senhora está colocando, né, essa dificuldade mesmo que a família tem de conseguir que os direitos dela sejam cumpridos, quer dizer, não são coisas que a família precisa recorrer, são coisas que já foram conquistadas, elas só precisam tomar posse disso. Mas é um desafio, né, pelo que a senhora está colocando. E agora, é um desafio com a enorme. quarentena, e agora com a quarentena a gente sabe que a coisa se torna mais difícil ainda, né? Independente até da criança ter ou não algum tipo de limitação, transtorno ou que seja, é um momento difícil para a criança, porque muitas escolas elas não têm uma metodologia de um ensino à distância, né? E a criança, quando ela está na escola presencial, ela tem o professor, ela tem um auxiliar, ela consegue tirar dúvida. Agora, a partir do momento que a criança está em casa, muitas vezes os pais não têm condição de ficar ali o tempo todo, dando uma monitoria, os pais não são professores, eu acho que é importante a gente falar isso, porque eu acredito que os pais também vivam essa cobrança diária, né, de às vezes fazer algo pelo filho que ele não tem condição de fazer. É simples, ele não manja daquele assunto e nem tem obrigação de saber, quer dizer, ele não é professor, né? Quando a gente fala dessa criança, né, com o espectro do autismo, como que tem sido isso? Porque é importante que essa criança permaneça sempre em desenvolvimento, que a criatividade dela seja estimulada para ela poder se desenvolver. É muito ruim essa interrupção, né, brusca para o desenvolvimento dessa criança. Como que tem sido nesse tempo, doutora, essas adaptações? Elas existem? Elas estão acontecendo? Olha,
Eu tenho um cliente que me contou ainda essa semana que a escola, depois que ele fez a reclamação, a escola fez um, um projeto específico para atividade remota para criança, né? Uma criança com autismo. Essa escola que eu estou falando é uma escola extremamente inclusiva, uma escola que já tem um trabalho muito bacana no dia a dia de inclusão social. Eu até conheço bem porque é a mesma escola que o meu filho estuda, então eu sei como funcionam as coisas lá. Mas, no geral, as reclamações são inúmeras, né? As crianças têm uma dificuldade incrível de ficar na frente do computador, elas não, né, muitas delas não conseguem assistir a aula, não conseguem fazer as tarefas, as escolas não estão mandando as tarefas adaptadas, né? Estão mandando dentro do bolo todo. Esses dias eu tive uma, uma seguidora no Instagram que me perguntou o que ela tinha que fazer a respeito de uma prova que o menino não conseguiu fazer a prova dentro dos 40 minutos que eram determinados pelo sistema, e ela solicitou à escola que fosse dado um tempo a mais para ele, ou que ele pudesse refazer a prova, né? Buscou uma alternativa. E a escola se negou a dar essa alternativa porque disse que o sistema estava funcionando daquela forma e ele tinha que se enquadrar. Ou seja, está tudo absolutamente errado, porque independente do que nós estamos vivendo agora, que eu entendo que é uma enorme dificuldade para a escola também estar trazendo esse conteúdo, por pior que seja na opinião dos pais, que é a minha opinião, por exemplo, eu acho que está péssimo, né? Eu estou sentindo picar o dinheiro e jogar na lata do lixo realmente. As escolas estão fazendo o que está nas mãos para fazer também, elas não conseguem ir muito além. Como que a gente faz para uma criança de 7, 8 anos ter 4, 5 horas de aula online? É muito difícil. E para uma criança com autismo é mais difícil ainda, né? Porque, primeiro que a gente tem que pensar que toda a rotina dessas crianças foi quebrada, e muitas delas estão desreguladas. Eu tenho aqui, né, eu tenho conversado muito com os meus clientes, e o que eu tenho de relato é que as crianças voltaram a ter ecolalia, as crianças estão completamente desreguladas, as crianças algumas estão tendo que voltar para as terapias nas clínicas, porque elas não estão dando conta de ficar sem terapia ou com a terapia de forma virtual. Né? Então a gente teve uma quebra de rotina, e que já é um grande problema. E se não houver minimamente uma adaptação para que essa criança permaneça com o interesse da escola ou consiga ali, né, manter o dia a dia pedagógico dela, é inviável. Simplesmente falar que tem que abrir o vídeo e assistir o vídeo, isso não está funcionando, mas acredito que não esteja funcionando para 99% das crianças, né? Sem dúvida. Se eu puder te dizer, a minha experiência é terrível. E eu tenho um filho que é típico, neurotípico, e estuda numa escola excelente e super bom aluno, mas a experiência é catastrófica. Não tem nem vontade de ligar o computador, né? Eu imagino. A situação está bem E fora a minha complicada, experiência, né? Que tem que sentar do lado e ajudar, porque ele também não sabe mexer no Word ou não sabe mexer no PowerPoint, né? Enfim, é um negócio que a família tem que estar ali disponível full time, auxiliando. E aí a mãe tem que trabalhar, tem que fazer o almoço, tem que cuidar dos outros filhos, né? Eu só tenho é um pouco menos complicado, mas não é o caso da grande maioria, né? Doutora, diante dessa realidade, a senhora acha que esse acaba sendo um ano perdido para a educação? Eu acho totalmente perdido. Eu acho um ano inexistente. Pedagogicamente, Na linha do um ano tempo, né? inexistente. Na linha do Na linha tempo, do tempo, né? não existe 2020 ali. Não existe, né? E para a gente já está chegando num limite, né? Agora, antes da gente começar a conversar, eu estava vendo as notícias de que aqui em São Paulo o número de mortes nos últimos 10 dias começaram a subir, a aumentar, depois que começou a ser liberado a abertura do comércio, enfim, né? Eu acho que o grande problema dessa nossa situação é que a gente não vê um
um fim, Uma né? luz no fim do túnel. Uhum. Não, a gente não vê. E aí vem a história de abertura das escolas em setembro. Eu realmente Setembro, acho como até diz. que o planejamento até não é tão ruim dentro da situação que a gente está vivendo, né? Mas é inviável na prática. Como que você coloca as crianças de máscara dentro de uma escola? Não ficam, né? Não vai tirar para comer, vai perder, vai confundir com a máscara do colega. É um caos, não tem como funcionar isso. É, acho que é um desafio grande aí para os gestores da educação e são pontos que vão precisar ser observados e ver se realmente vai ser viável essa volta também em setembro. Quer dizer, tudo vai depender também dos números, né, doutora? Eu acho Dos que tudo números. isso também Exato. vai ser pesado na balança. Quer dizer, a gente está numa coisa meio tentativa e erro, né? Essa sensação que eu tenho. A gente Não tem sabe plano de o que retomada, fazer, né? porque a gente está vivendo uma coisa que a gente nunca viveu, né? Então, assim, Isso é como enfrentar surreal, uma né? situação que você não tem uma referência? A gente está numa situação Não complicada. tem. Não... E, doutora, a senhora falou sobre no seu discurso, sobre a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. Só me corrige se eu estiver errada. É a 13.146 de 2015, certo? Isso, exato. Certo. É, bom, o autismo ele é considerado um transtorno, mas dentro dessa lei, né, que a gente fala então da pessoa com deficiência, desse estatuto, o autista, a criança com autismo, ela entra também dentro desse estatuto, né? Ela Essas entra aulas porque a remotas, Lei 12.764 determinou que a pessoa dentro do transtorno do espectro autista, ela é uma pessoa com deficiência. Então, ela passou, com a entrada em vigor dessa lei de 2012, a ter todos os direitos que a pessoa com deficiência tem. certo. Essas aulas remotas, né, elas devem seguir essa lei. Eu não sei exatamente o que a lei diz, mas ela traz um monte de orientação, né? Quando a gente fala nessas aulas remotas, né, para pessoa com autismo, quais são essas adaptações que essa lei, né, a partir dessa lei, podem ser seguidas? Na verdade, tudo que vale no dia a dia da escola regular tem que estar valendo nesse momento também. Eu acredito, eu entendo, né, que mais do que nunca a lei devia estar funcionando, porque se já é difícil presencialmente, remotamente fica inviável. Então, as escolas deveriam estar fazendo o máximo e cumprindo a lei de forma bem rígida, para que pudesse estar tendo esse avanço pedagógico, né, de todas as crianças e com condições de igualdade. Então, a criança deveria estar tendo toda a aula adaptada para ela, para as necessidades dela. Então, se ela não consegue ficar 40 minutos na frente do computador assistindo uma aula de matemática, mas se ela vai dar conta de fazer 2 fichas com exercícios específicos para ela, a escola tinha que estar enviando esses exercícios específicos para ela. Eu acho que é um trabalho que a escola tem que fazer juntamente com a família e com a equipe multidisciplinar que atende essa criança quando ela tiver. Que eu sei que muitas crianças nem têm essa equipe, mas tem algumas que têm, então eu acho que tem que ser um trabalho em conjunto para que o prejuízo seja o menor possível. E, doutora, nesse plano de volta às aulas, né, Judicialmente, tem gente até que já está conseguindo que a escola disponibilize o professor individual, o profissional especializado, individualmente para a criança nessa fase. O que seria o melhor dos mundos e o ideal para que a gente conseguisse ter o... Desculpa ter te interrompido, é que eu esqueci de falar isso, eu acho que é importante, né, que as pessoas saibam que existe essa possibilidade de ter este profissional individual especializado para suprir as necessidades nesse período. Quer dizer, é necessário que a escola se adapte às necessidades do aluno durante essa suspensão de aula, como se fosse a adaptação presencial mais remota. Quer dizer, a escola precisa, então, Exato. Disponibilizar mesmo esse profissional
para acompanhar esse aluno. Exato. Interessante. Que ela já tem que disponibilizar isso no dia a dia da escola, né? Só que acaba que na grande maioria das escolas isso não acontece. Então, agora mais do que nunca é uma necessidade, né? E, doutora, a senhora falou que nas escolas, muitas vezes, os diretores, enfim, colocam um estagiário para cuidar dessa criança, o que não é o mais indicado. Como que a lei pontua isso? Quer dizer, que tipo de qualificação essa pessoa precisa ter para acompanhar esse aluno? Esse é o grande problema, porque a lei não trouxe essa especificação. Ela traz só que sempre que for necessário, a criança dentro do transtorno do espectro autismo, ela tem direito a um profissional especializado. Então, ficou essa lacuna, quem é este profissional especializado? Né? Então, agora, especializado é especializado, não é estagiário, né? Porque estagiário está aprendendo, ele obviamente ele não é especializado ainda em nada. Ele vai ser, mas ele não é ainda, né? Então, ele poderia de repente acompanhar o acompanhante do aluno, exato, né? Mas não ser a figura principal, né? E o que existe uma confusão muito grande, né, é entre o cuidador, que é o profissional de apoio que está previsto na Lei 13.146, e o profissional especializado, né? Então, isso é uma confusão, porque o autista, ele, na massacrante maioria das vezes, ele não precisa de um cuidador, né? Ele não precisa de alguém que ajude ele a ir ao banheiro ou ajude ele a pôr o material na mochila. Ele precisa de alguém que dê ferramentas para que ele possa aprender a respeitar ali a situação da sala de aula e pedagogicamente se desenvolver. Interagir socialmente com as outras crianças, né? E o cuidador, né? Tem casos que pegam lá o funcionário que está sobrando na escola e colocam de cuidador. E, doutora, nesse plano, né, de retomada que a gente está colocando aqui, que pretende, então, que seja aí no mês de setembro, os alunos com espectro do autismo também vão precisar retornar? Quer dizer, estão dizendo que vai acontecer um rodízio, né? Não é que vai voltar todo mundo ao mesmo tempo, justamente para evitar aglomeração, mas já estão falando alguma coisa sobre essas crianças com essas necessidades especiais? Quer dizer, a gente precisa de uma resposta, né, por parte do poder público também, do que está sendo feito, o que vai ser feito, um direcionamento. Já temos esse posicionamento? Olha, na coletiva, eu acompanhei a coletiva na terça-feira, né? Terça ou quarta-feira, já nem me lembro. E foi falado que crianças com comorbidades, crianças do grupo de risco, estariam liberadas de entrarem nesta primeira fase desse rodízio de crianças aí, onde vão frequentar a escola só 35% das crianças, né? Eu entendo que os autistas estejam nesse grupo por diversas razões, inclusive pela obrigatoriedade do uso de máscaras, que para a grande maioria é um problema, porque eles têm hipersensibilidade sensorial e não conseguem ficar com a máscara, né? Inclusive tem o projeto de lei aí que está aguardando só a sanção do presidente, que que autoriza o não uso da máscara para pessoas com deficiência, desde que elas não consigam utilizar a máscara, né? Então eu acho que o fato da obrigatoriedade da máscara já é uma barreira para que essas crianças retomem as aulas nesse primeiro momento. É importante esse ponto que a doutora colocou. Eu ia perguntar exatamente isso, se o uso de máscaras na escola será obrigatório nesse período de retomada das aulas presenciais. Quer dizer, isso é algo que ainda está sendo estudado. Mas tem chance desse projeto ser aprovado? Ou já está aprovado? Aqui em São Paulo já foi dispensado o uso da máscara para autista, né? É que o projeto de lei é nacional. Tem algumas cidades aqui do estado, como Sorocaba, Guarulhos, já tem algumas cidades que também já tem uma lei que autoriza
o não uso da máscara desde... Mas ontem, por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma mãe que tentou entrar numa loja com a criança e foi barrada porque ela estava sem máscara e não houve meio do tal do vendedor entender a situação e nem que ela estava autorizada a não usar a máscara, né? E aí ela falou para mim, eu posso entrar com uma ação, não sei o que. Eu falei, olha, eu acho que realmente não é o caso, porque o funcionário ali também está recebendo ordem de que ele não pode deixar ninguém entrar. Né? E é esse período Complicado isso. de adaptação Complicado. para todo mundo, né? É muito complicado. Muito complicado, porque quando a gente pensa em filas preferenciais, por exemplo, às vezes a pessoa não tem um órgão, nem sempre demonstra ali, né, que ela tem algum tipo de deficiência. Isso acaba gerando sempre um estresse, um constrangimento. E agora, dentro desse contexto da pandemia, nem todo mundo sabe que existe, então, essa recomendação de que essas crianças que têm essa hipersensibilidade, né, como a senhora colocou, não precisam utilizar máscara, quer dizer, são informações que precisam ser difundidas, né, doutor? Eu acho que falta um pouco essa reflexão, né, nesse momento. Sim, acho que sim. As filas preferenciais, na verdade, as pessoas têm que ter em mente que nem toda deficiência é visível, né? As pessoas, o autista não tem cara de autista, ele é uma criança, né? Então, o problema é que ele Dependendo não do vai grau, conseguir menos ainda, né? ficar. Exato, tem criança que ninguém vai falar que é autista, aliás, muito pelo contrário, né? Tem pessoas que ainda acham que a criança é só mal educada, e que não é o caso, ela está ali muitas vezes tendo uma crise e a pessoa que está do lado está achando que a mãe que não está cuidando direito daquela criança, ou a mãe que não é enérgica o suficiente, né? Então tem sempre um julgamento. Agora com o RG, que pode incluir a deficiência no RG, fica um pouco mais fácil, porque você simplesmente saca o RG da sua carteira e mostra, meu filho tem direito a estar nessa fila preferencial, né? Sem dúvida. Doutora, o nosso tempo encerrou aqui, passa muito rápido o assunto. Nossa, é verdade! Mas eu quero te agradecer muito, doutora, pela sua participação. Foi muito importante, né, as informações que a senhora trouxe e eu espero que o nosso telespectador goste, assista e reflita, né, nesse momento aí e contribua para esse desafio que a gente tem aí nas mãos. Não é só um desafio do poder público, mas de todos nós como cidadãos, né? A gente precisa ajudar aí o próximo e entender É um qual a melhor exercício, maneira, né, de enfrentar. Com certeza. exato. Foi um prazer estar aqui, obrigada. Obrigada a você, doutora. Até mais. Até mais, tchau, Bom, tchau. o programa Lesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.